A semana teve uma pequena alta nas mortes e uma estabilização do contágio no mundo pela doença do coronavírus de 2019. No Brasil, com o avanço da variante Delta, 8 municípios do estado do Rio de Janeiro ficaram sem vagas em unidades de terapia intensiva. Na capital, na cidade do Rio de Janeiro, a ocupação de leitos de UTI passa de 90%. É o pior estado nesta onda de contágio da variante Delta. Como só 25% dos brasileiros estão plenamente vacinados, é preciso manter todos os cuidados. A variante Delta criou problemas graves em regiões com baixa cobertura vacinal. Os Estados Unidos, onde mais da metade da população completou a vacinação, enfrentam uma nova onda de contaminação na imensa maioria de não vacinados. A média de casos novos nos Estados Unidos está em 145 mil por dia e o número diário de mortes, voltou a passar de 1.000 num dia pela primeira vez em 5 meses. A média de mortes nos Estados Unidos só fica abaixo da Indonésia, onde está em 1.269 por dia. Com 90 mil pacientes hospitalizados, 45% dos hospitais dos Estados Unidos estão sob estresse alto ou extremo, enquanto governadores do Partido Republicano travam uma guerra contra autoridades escolares para impedir o uso obrigatório de máscaras nas escolas, o que parece uma insanidade. A Suprema Corte decidiu que o governador do Texas, Greg Abbott, não pode impedir as autoridades escolares de tornar obrigatório o uso de máscaras nas escolas. Abbott, que está com Covid, e outros governadores do Partido Republicano decidiram politizar a questão, alegando que cabe aos pais decidir como proteger seus filhos. É uma falsa noção de liberdade que, na prática, dá o direito de contaminar os outros, um direito que naturalmente não existe. A França voltou a registrar mais de 100 mortes num dia e a Nova Zelândia entrou no 4º confinamento por causa de um único caso da variante Delta, depois de 6 meses sem nenhum caso de transmissão comunitária. Em uma semana, a Nova Zelândia diagnosticou 78 casos, mas mantém o total de 26 mortes. Para enfrentar a nova onda de contágio e a queda da efetividade das vacinas com o tempo, os Estados Unidos anunciaram oficialmente que vão aplicar uma terceira dose, uma dose de reforço, 8 meses depois da segunda dose, a partir de 20 de setembro, e começando por idosos e profissionais de saúde, mas todos os maiores de 18 anos vão receber terceira dose nos Estados Unidos. Israel, os Emirados Árabes, o Chile, o Uruguai e a Rússia já estão aplicando a terceira dose. A Alemanha, a França e o Reino Unido devem fazer o mesmo a partir de setembro. No Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prometeu aplicar uma terceira dose em idosos e profissionais de saúde, mas não marcou data. Ainda faltam vacinas para a primeira e a segunda dose. O ministro foi criticado por declarar que o uso de máscaras deve ser voluntário e não obrigatório. O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, criticou a decisão de aplicar a terceira dose em países ricos, enquanto nos países pobres menos de 2% tomaram a primeira dose. Mais de 1 bilhão e 100 milhões de africanos, 650 milhões de latino-americanos e 500 milhões de pequenos países da Ásia, sem contar a China e a Índia, não receberam nenhuma dose. O relatório mundial de investimentos de 2021, divulgado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, mostra o impacto da pandemia sobre a economia mundial, com forte queda no investimento externo direto, aquele que vai diretamente para aumentar a capacidade produtiva, por exemplo, para construir novas fábricas. O total baixou de $1,5 trilhão em 2019 para 500 bilhões de dólares em 2020. Os países em desenvolvimento foram os mais atingidos, com redução de 58% no investimento estrangeiro. Na América Latina, a queda foi de 45%. O Brasil e o Peru tiveram o menor volume de investimentos estrangeiros em 20 anos. A expectativa para 2021 é de um aumento global de 10% a 15% do investimento externo direto, ainda fica muito abaixo do nível anterior à pandemia. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, a variante Delta está aí
E não é brincadeira, fique em casa, se não tiver nada importante a fazer na rua, use máscara e tente manter uma distância mínima de 2 metros de outras pessoas quando tiver de sair da rua. Higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.